Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira, e estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente. E hoje, quem vem com a gente é um casal que vai dar uma lição de vida para gente, uma lição de planejamento, uma lição de gestão, não só financeira, não só de tempo, mas também de vida. A gente vai conversar com o Fred e a Verônica, mas antes eu preciso falar para vocês que eu estou aqui no estúdio novo, graças aos patrocinadores, os meus apoiadores, Tela VIP, que está sempre comigo aqui desde o começo, Laranja Lima, na produção também, e agora a Suporte Brasil, que também está aqui com a gente. A Suporte Brasil é uma empresa que é especialista em vistos e cidadanias. Se você quer o passaporte, além do passaporte, se você precisa colocar a sua vida em dia para ter a cidadania, procura a Lia do Vale, ela vai te ajudar. Vamos lá, vamos conversar aqui com o Fred e com a Verônica. O Fred e a Verônica são um casal e é a minha primeira vez que eu estou entrevistando um casal. Eu assisti uma entrevista do Fred, conheci um pouquinho do trabalho do Fred, que ele já vai contar já para vocês. E eu fiquei interessado em descobrir como que ele conseguia fazer uma gestão da vida dele com tudo o que acontecia que eu vi na entrevista que ele já vai contar. E aí eu falei, eu preciso conhecer quem está por trás disso e pedi para me apresentar a Verônica, sua esposa. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Aliás, deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui. Já curte, porque eu sei que vocês vão gostar desse episódio e vão gostar tanto que eu nem preciso pedir para compartilhar, porque vocês vão querer compartilhar com as pessoas. Então, já aperta o botãozinho aí, curte, porque eu sei que vocês vão gostar. Vamos começar aqui. Eu vou começar com o Fred, porque eu vou deixar a cerejinha do bolo para o final. Me conta me conta um pouquinho do Fred. Bom, eu sou, eu diria, um pai de 5 filhos, faixa preta de jiu-jitsu, casado com a Verônica, a data sempre ela que vai saber, que eu sempre esqueço. Há 12 anos. Há 12 anos. Já mostra que a gente se dá bem por isso, que a gente não tem problema com isso. E também sou gerente nacional de vendas de uma multinacional. E aí a gente vive essa vida aí tentando equilibrar todos esses pratos diariamente, que às vezes as pessoas se espantam pela questão dos 5 filhos. Eu e a Verônica, a gente já não acha tão mais difícil assim, mas porque não é tão normal para os dias de hoje. Mas minha vida é praticamente isso, entre esses polos. Então, a gente tem aqui alguns papéis exercidos. O Fred pai, o Fred profissional, o Fred atleta, não é isso? Isso. O Fred esposo, né? E com certeza deve ter alguns outros papéis que você vai equilibrando aí no meio da tua vida. Tem. Né? Ainda tem um ou outro que a gente ainda faz de quebra-galho. E aí, para fazer a gestão disso tudo, você falou antes aqui, né, antes da gente começar, eu vou repetir essa frase porque eu achei muito legal e quero deixar bem marcada. Ele falou uma coisa que a única coisa que ele fez certo foi escolher a mulher certa. Então eu vou apresentar para vocês a mulher certa. Verônica, quem é a Verônica? Bom, eu sou Verônica, tenho 37 anos, faço aniversário no mês que vem, 38. Sou procuradora da Fazenda Nacional, ou seja, sou uma advogada pública. Mas eu gostaria de me apresentar mesmo como Verônica, mãe de 5 crianças maravilhosas. Maria Clara tem 9 anos, a Duda com 7, a Maria Flor com 4, o João Pedro com 2 e a Maria Cecília com 1 ano. E eu sou gestora da minha família, da minha vida. Olha, e as riquezas, né? Max já colocou ali, já começa a chorar aqui. Faço tudo isso com muito amor. Sou uma profissional realizada também. Eu sou procuradora da Fazenda há 12 anos também. Inclusive, uma coisa curiosa da nossa história é que eu fui nomeada, eu comecei a trabalhar no concurso que eu tinha feito um dia antes do nosso casamento. Uau! Um dia antes do nosso casamento eu estava em Brasília. Então, assim, Deus preparou a nossa vida em detalhes. Tudo veio sendo ajustadinho.
E, enfim, acho que é isso. Um resuminho, a gente pode continuar conversando, mas um resumo de mim seria isso. Eu vou só pegar isso que você falou. Vocês são casados há 12 anos, mas vocês se conhecem há muito mais tempo. Sim, nós namoramos há 15 anos, então nós estamos juntos, mas nós nos conhecemos 4 anos antes, então há 19 anos a gente se conhece. Eu conheci o Fred, acho que tinha 18 anos. Aí começamos a namorar 4 anos depois, porque quando nós nos conhecemos ainda éramos imaturos. Era muito jovem. Nos conhecemos, mas não tivemos um relacionamento. Mas aí quando nós nos encontramos 4 anos depois, eu já estava no final da faculdade. Aí a gente começou a namorar e seguimos. Com 1 ano e meio de namoro, a gente já marcou nosso casamento. Sem saber o que viria na frente, eu estava estudando, enfim. E aí deu tudo certo. Estamos aqui até hoje. Estamos juntos, os dois já tinham vontade de ter uma família, mas a gente nunca imaginou, eu acredito que ele também não, que seria esta família, assim, dessa maneira. Foi uma coisa que foi acontecendo. E as idades das crianças são bem escadinha mesmo, né? Você tem aí a primeira com... Ela tem 9 anos, elas têm 1 ano e 6 meses de diferença. A Maria Eduarda tem 7, ela vai fazer 8. Aí a minha maior diferença realmente é entre a segunda e a terceira, que aí já entrando no tema do podcast, né, do que você fala, foi um período que realmente entre a segunda e a terceira a gente precisou de um tempo maior para reformular a vida que a gente vivia até então. E aí elas têm 3 anos de diferença da Maria Flor. A Maria Flor tem 4 anos. E aí o João tem 2 e a Maria Cecília tem 1. Então, assim, aí foi mais rápido. Depois desse período que a gente precisou um pouco, que eu diria, sei lá, um período de transição. Sim. Realmente, apesar do primeiro filho ser o grande marco de mudança da nossa vida, eu posso falar por ele também, realmente. A segunda, ela trouxe uma mudança grande na nossa rotina, que com a primeira a gente ainda contava com mais ajuda, ainda nosso formato era diferente, assim. Com a segunda mudou tudo, ficou a gente se adaptou e aí já olhei para ele quando ela tinha 1 ano e pouco, falei, quero mais uma. A gente precisou de um tempo para ele entrar também, enfim, quando tinha 3 anos de diferença, a Florzinha já nasceu. Puxa, eu estou aqui pensando, né, nos dias de hoje não é difícil, não é fácil criar uma criança. E vocês criam 5 crianças, além, é claro, eu sei que você também dá aula, né? Sim. Você deve ter, você dá aula para crianças? Não. Para crianças, eu dou aula para as minhas filhas. Tá. Para o meu filho. Eu não dou aula para nenhuma criança hoje, a não ser eles. Entendi. Então eu treino eles dentro da minha casa. A gente vai falar sobre isso já já. Mas pegando nessa questão, né, da dificuldade que a gente tem nos dias de hoje de educar mesmo uma criança, porque a gente está num mundo que está muito exposto, as crianças estão expostas, né? E eu conheci, pelo menos as meninas, né, as 2 mais velhas, vi o quanto que elas têm assim de valores dentro delas, são educadas, são meninas tranquilas, são amorosas. Elas estiveram lá na entrevista que eu assisti com o Fred. E aí eu fico vendo, você também é uma profissional, né? Porque você trabalha, você tem lá você é advogada, e você tem aí vários períodos que você precisou parar na tua profissão para poder gerir uma criança, né? E depois é claro que você deve contar com uma rede de apoio. E aí fica aqui a dúvida que até a gente tinha conversado, eu não sei se eu falei com o Fred ou se eu falei com o Max, mas sobre, você tem 5 babás? Não tenho nenhuma hoje. Conta um pouquinho de como que você faz isso, porque... Vou dar uma resumida, vou tentar dar uma resumida aqui. Quando a minha filha mais velha nasceu, a minha mãe ainda tinha saúde para nos ajudar. Então, assim, eu tenho licença maternidade garantida, né? Eu sou servidora pública, então isso também facilita um pouco, né? Diferente de uma pessoa que... Autônoma, né? Que é autônoma, realmente. Que fica ali parada, né? Eu tenho a minha licença maternidade, então meu período de licença maternidade em todas as crianças é 100% dedicado àquele bebê. São 6 meses e eu geralmente não tiro férias no ano anterior para que eu possa tirar férias logo em seguida. Na época das minhas 2 meninas maiores,
eu ainda pude contar com a minha mãe para ficar com elas até os 2 aninhos. E aí, com 2 aninhos, elas entravam na escolinha, no período da tarde, e com os outros já não. Então, com os outros, eu já coloquei na escola logo que precisou, assim. Com o João Pedro, eu tentei ter uma babá, porque eu já estava grávida da Maria Cecília. Nós ficamos ali, acho que cerca de 1 ano, né? Com uma babá. Mas, realmente, eu gosto de estar à frente de tudo que diz respeito às minhas crianças. Então, eu acabo sacrificando outras coisas para que eu consiga, em tudo que eu posso protagonizar na vida deles, eu me coloco dessa maneira. Então, assim, eu tenho também uma flexibilidade de horário, eu trabalho com uma demanda, então eu recebo uma quantidade de processos diárias que elas têm que sair, e aí eu me viro nos 30. Se eu tiver que acordar cedo, eu acordo muito antes de todo mundo. Se eu tiver que dormir muito depois, se eu tiver que trabalhar no final de semana, eu vou me virando e gerindo. E aí, assim, sempre o período da tarde é 100% dedicado para o trabalho. O Fred, quando consegue, pega as crianças na escola, coloca para dormir, dá o jantar, e eu sigo trabalhando aí o tempo que eu precisar. Mas as manhãs, geralmente, eu dedico a estar ali para atenção com eles, para dividir, para ajudar. Então, foi uma maneira que também, eu acredito que a nossa vida, nós chegamos a 5 filhos porque a nossa vida foi se movimentando de modo que isso também fosse possível. Assim, é óbvio que tem umas habilidades, assim, que eu vejo outras pessoas que têm demandas menores que talvez não tenham a facilidade realmente que eu tenho de organizar as coisas. Eu tenho isso em mim desde sempre. Mas a nossa vida hoje também tem alguns mecanismos que permitem que a gente vá dando uma maleabilizada na rotina para encaixar tudo. É virginiana, né, que fala, já nasceu pronta praticamente. E aí eu queria chamar a atenção aqui de uma capacidade, de uma habilidade que é treinável, sim, porque a gente viu aqui, né, na fala da Verônica, a gestão disso tudo. É lógico que uma vida é diferente da outra, cada um tem o seu caminho, cada um vai, como ela bem falou, hoje ela é servidora pública, mas ela escolheu esse caminho, então o poder da escolha também é muito, ele está muito forte aqui. Eles escolheram ter 5 filhos, eles escolheram se encontrar, eles escolheram lá atrás, quando se conheceram e viram que eram muito imaturos, né? Escolheram esperar e se reencontraram. Então, tem muito aqui que a gente fala de escolhas, que é o que você está falando também. Muitas vezes, eu tiro alguma coisa para poder, eu escolho ficar com eles na parte da manhã. Então, você faz uma gestão que é muito mais do que uma gestão de tempo só, né? A gestão de tempo, ela está ali no meio, permeando tudo isso. Mas tem muito de uma gestão emocional, porque você precisa muitas vezes, pelo que eu entendi, colocar algumas coisas de lado para poder fazer outras que para você é mais importante, que como está claro aqui no nosso episódio todo, que é o valor da família. O valor da família está muito acima de tudo aqui, né? Sim. Então, obrigada por esse teu depoimento, e eu queria mesmo que as pessoas entendessem isso, que é possível, né? Não é uma coisa que você fez de um dia para a noite, né? Se eu fosse traçar aqui, eu estou conhecendo a Verônica agora, tá, gente? A Verônica, a gente não teve o tempo hábil de fazer, eu sempre gosto de fazer uma entrevista antes, né, com a pessoa, mas eu estou conhecendo ela agora. Então, se eu pudesse traçar uma linha, né, da vida da Verônica, eu vejo, ela fez a faculdade, ela conheceu alguém, ela fez a faculdade, ela se reencontrou com essa pessoa, decidiram casar, criar uma família. Então, tem toda uma estrutura que está muito baseada no valor da pessoa. E o Fred também tem esse valor, né, Fred? Sim. Conta um pouquinho para mim. Na verdade, talvez não respondendo a sua pergunta, mas um pensamento que eu tenho, tanto para o homem, quanto até a gente estava conversando aqui, eu falei, na verdade, a minha capacidade foi escolher a mulher certa para, inclusive, me ajudar nas minhas falhas. E talvez para vocês, mulheres, quando vocês nascem, vocês vão ouvir dos pais de vocês que vocês têm que estudar numa boa escola, fazer uma boa faculdade, ter uma boa profissão, então vocês são ensinadas a isso.
Quando, na verdade, a escolha talvez mais importante da vida de vocês é com quem vocês vão casar e com quem vocês terão filhos. A depender do pai do seu filho, desculpa, mas sua vida pode virar um inferno. E isso também para o homem, tá? Eu tenho um amigo que, infelizmente, teve filho com uma mulher e coisa e tal, e a vida do cara virou um inferno por questão, depois não podia ver o filho. Então, a escolha talvez do homem e da mulher que pretendem ter filhos, talvez não é nem a profissão que ele vai ter, nem a faculdade que ele vai fazer, e sim a mulher que ele vai casar. Isso vai mudar todo o teu destino, porque a gente brinca, mas a Verônica sabe o quanto ela mudou o meu destino e quanto eu mudei o destino dela. Então, no que eu era muito fraco, eu sempre fui muito desorganizado. Hoje ainda sou, mas sou muito menos por causa dela. Assim como em outras coisas, eu trouxe algumas valências para ela. Então, isso é muito importante. E a gente não ensina isso para nossos filhos. Filha, é super importante você escolher com quem você vai se relacionar e com quem você vai casar. Isso pode mudar a sua trajetória. Mudou a minha para melhor, mas eu conheço pessoas que mudam para pior. Então, essa é uma escolha que a gente tem que começar a colocar na cabeça dos nossos filhos. Passar para que as pessoas possam entender. Porque aí a gente entra para o nosso papel de pai e mãe. Esse é o nosso papel, de ensinar isso para os nossos filhos. Né? É aquela coisa de que, pessoal, todo mundo fala, a próxima geração é uma geração fracassada. A próxima geração é um lixo. A próxima geração é isso, é aquilo. Tá, mas a próxima geração são nossos filhos. Então eu estou admitindo que meu filho é um fracassado. Então quando eu vir numa mesa de bar ou vocês com as suas amigas e falam, nossa, essa geração não presta que está vindo agora. Eu estou admitindo que eu sou um fracasso como pai ou como mãe. Então é nosso papel começar a introduzir isso na cabeça dos nossos filhos. Não sei se foi bem ao que você perguntou, mas é mais ou menos a maneira com que eu penso, sabe? Foi exatamente isso que eu estava conversando aqui com vocês, né? Essa questão de valores, quando eu falo, você tem um valor muito forte, vocês dois têm um valor muito forte. E a gente sabe que não é todo mundo que tem a sorte de ter essa visão. Sim. Provavelmente você teve um ensinamento desse tipo de ensinamento, né? De que a decisão mais importante que você vai ter na vida é decidir com quem você vai passar o resto da sua vida. E a gente está falando aqui de um dos pilares mais importantes. Se eu, por exemplo, eu quero viver muito bem, até no mínimo 102 anos. E eu sei que uma das saúdes que eu preciso é a saúde do relacionamento. Eu não tive a sorte de vocês, né? Eu escolhi muito cedo não ter filhos. E eu não me casei, né? Mas talvez porque, de alguma forma, os meus pais me deixaram essa lição, sabe? Que eu preciso escolher muito bem. Não soube escolher. Até hoje eu não soube escolher. Tá jovem, tá principalmente. Jovem, Quem vai viver até 102 anos. Eu não tô nem na metade. Eu tô na metade da vida. É a hora. Então, daqui a pouco eu vou abrir vagas. Agora não tem vaga. Agora eu tô comprometida comigo mesmo. Mas essa questão de tomar essa decisão, de fazer essa escolha, realmente é o que você falou, muda a nossa trajetória, para o bem ou para o mal. Qualquer escolha, né? Falando em escolha, se você me permite, dentro do tema também, estava passando na minha cabeça enquanto ele fala, eu acho que a grande sacada disso que a gente está falando, da nossa rotina, de como a gente consegue dar conta das coisas, é realmente escolher as suas prioridades. Então, assim, Verônica, você é superior aos outros na organização? Eu gosto de organizar, mas não. Eu realmente escolho muito bem as minhas prioridades. Então, você estava falando, você falou, então, o que é a minha prioridade hoje? A minha prioridade hoje são minhas crianças, é dar conta do meu trabalho, né? Então, e a minha vida religiosa, que é o que me alicerça para eu ter força de fazer todas as outras coisas. Então, assim, todas as séries que as pessoas assistem hoje em dia, eu assisti? Não. Sabe, sei lá, a fofoca do que está acontecendo com os famosos, eu sei? Não. As fofocas, eu simplesmente me foco no que está dentro do das minhas possibilidades de mudar. Então, assim, qual que é hoje o grande trabalho que eu posso fazer? Realmente transformar essas crianças em seres humanos de valor, de pessoas que possam ser felizes realmente. Então, é para isso que eu me dedico.
E eu realmente não me foco na vida das outras pessoas, no que não está ao meu alcance. Outra coisa que eu priorizo muito, e priorizo justamente para que eu tenha saúde, para que eu tenha disposição de fazer tudo isso, é exercício físico. Eu gostaria muito de Perfeito. consignar isso, principalmente para as mulheres mães, né? Elas têm a tendência, é natural, né? Que a gente queira se anular para simplesmente se dedicar aos filhos, só que realmente cuidar do seu físico é estar melhor para aquela criança. Porque realmente uma pessoa que não tem vigor, que não tem saúde, ela não consegue ser o melhor para os outros que dependem dela. Então, eu diria isso, prioridades e organização. Para vir aqui, por exemplo, nós tínhamos que estar aqui pela manhã. Eu tinha toda uma demanda de crianças. Eu deixo praticamente 80% das coisas prontas no dia anterior. Porque crianças são imprevisíveis, então eu tenho que ter uma margem de tempo grande. Se eu for deixar para fazer as coisas, então as bolsas já estavam arrumadas, as roupas já estavam separadas, o uniforme da escola que eles vão usar depois, porque não é natural que eles saiam de casa na rotina da semana. Então, tudo eu já deixei organizado, só precisávamos nos arrumar e sair. Gente, eu trabalho com planejamento desde 2007, se eu não me engano. E você está me dando uma aula aqui, que é o que eu falo a vida inteira, mas na prática, de realmente, olha o que quanta coisa você falou, de se planejar anteriormente, de se priorizar também, de colocar as suas prioridades, né? Você falou da sua vida religiosa, que é o alimento da alma, você falou da sua atividade física, que é o alimento do seu corpo. Quanta coisa que eu trago aos pouquinhos, mas que eu estou vendo agora na prática. Obrigada por esse... É assim, é fácil? Não. Aí eu queria deixar, desculpa, É isso. eu falei que não ia falar agora. Vai. Agora me deixar empolguei. mais um insight. Eu vejo que as pessoas em geral, principalmente da nossa geração, assim, teve uma mudança muito grande, né, de facilidades. Eu acho que com a era da internet, que é quando eu nasci, eu tenho 37 anos, não tinha. Então, assim, a gente pegou uma mudança muito grande e facilidades materiais muito grandes também. E a gente tem a tendência, e eu acho que isso está ficando cada vez mais, até com a inteligência artificial agora, de fugir do meio. A gente pensa muito no fim, né? E aí a gente não quer o sacrifício do meio. Só que às vezes você vai se sacrificar naquele meio para ter um final glorioso, um final... Que vale a pena. E às vezes você não se sacrifica no meio, aí a gente pode falar, por exemplo, de atividade física. Poxa, mas eu vou acordar mais cedo, eu vou correr eu corro pra caramba, eu brinco muito na academia, eu sempre saio da academia, tipo, eu tenho um compromisso sempre 10 minutos depois, assim, eu tô atrasada, eu tenho que sair correndo, porque tem sempre alguma coisa para fazer logo em seguida. É uma correria? É uma correria. Eu podia, de repente, deixar isso de lado e viver mais tranquila? Poderia. Mas eu sei que o que eu estou buscando vai ser melhor. Então, assim, as pessoas elas têm a tendência realmente de fugir desse sacrifício, que é ali o caminho que você precisa traçar para chegar no objetivo, e elas perdem. E aí, no final, elas fogem ali do caminho, mas elas têm uma recompensa muito pior, que aí é de não conseguir fazer as coisas, de ficar com crise de ansiedade, que é o mal do nosso século agora, né? De não conseguir ter um vigor físico, enfim. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que o sacrifício faz parte da vida. Não existe vida sem sacrifício, não existe felicidade sem realmente estar ali na luta. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma santa, mas enfim, mas é uma frase muito legal, que fala: é justo o que muito custe, o que muito vale. Então, assim, é importante que a gente batalhe para chegar nos nossos objetivos, assim, do jeito que realmente... E as boas escolhas da vida normalmente estão ligadas ao sacrifício. Então, é o que ela falou, eu faço a escolha e vou sacrificar alguma coisa. Normalmente, para você conquistar alguma coisa na vida, você vai ter que sacrificar algo, você vai ter que deixar coisas para trás, vai ter que deixar passar algumas coisas. E ela falou, eu realmente não sei o que está passando, eu não fico vivendo de thumbnail ali na internet, não, eu estou focado no que eu preciso fazer.
O problema é que a maioria das pessoas as pessoas vivem muito de ruído hoje em dia, né? Porque é muita informação, muita coisa chegando, é muito difícil você estar parado, concentrado em fazer alguma coisa. Até os grandes players da internet, o que quando você pega, todos têm em comum é que eles têm a capacidade de se concentrar e fazer o que tem que ser feito por 1, 2, 10 anos. Então, é o que até um grande amigo nosso fala, né? A gente hiperestima muito o que a gente pode fazer em 1 ano e subestima o que a gente pode fazer em 10. Mas por quê? A gente está aqui 1 ano, aí daqui a pouco já vem outra informação, a gente já mudou de novo. Então, a gente tem pouca capacidade de boas escolhas porque a gente tem pouca capacidade de sacrifício. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu acho que eu poderia sentar horas. Tipo, a Verônica é minha alma gêmea. Se você não fosse casada, eu ia casar com você. Meu Deus do céu. Cuidado, E a Fred, gente ia cuidado. conquistar o mundo. Vou pegar essa tua frase que você falou, né? Que a gente depois eu vou deixar um highlight assim para as pessoas verem. É muito que é justo que é muito justo custe o que muito vale. Salvo engano, é de Santa Teresa d'Ávila. É dela. Porque a gente veio aqui nesse mundo, pelo menos eu acredito, para se melhorar. E a gente não melhora ficando no quentinho. A gente não melhora ficando ali, né, na nossa caminha, tal. A gente precisa ir para a luta, a gente precisa forjar o nosso espírito, nosso corpo. Então, sim, o processo é muitas vezes ignorado. E você falou, por isso que eu estou apaixonada. É sobre o processo, né? Sobre você saber o que você quer e você ir lá e fazer o que tem que ser feito, porque afinal de contas a gente não é mais criança, não é isso? A gente está quase encaminhando para o final aqui, o que é uma pena, mas eu tenho certeza que vocês estão aproveitando muito isso. Já aproveita, já deixa aqui nos comentários, porque eu estou fazendo uma proeza, porque o Fred me falou que nunca conseguimos colocar os dois juntos. Nunca gravou um vídeo no Instagram. Não, é a primeira vez. Não é realmente, como eu te digo, eu sou focada na minha missão. E a minha missão hoje, eu diria, é a maternidade, então eu estou realmente vivendo isso. Eu vim aqui... Enfim, porque nós iríamos falar um pouco disso também. Exatamente. E eu te agradeço muito, porque eu sei da tua rotina, foi bastante difícil da gente conversar, mas você sempre foi muito carinhosa e você entendeu o propósito disso. Tem alguma coisa da produção aqui, só um segundinho. Desculpa. Te agradeço muito porque você entendeu que o propósito de estar aqui hoje... É claro que a gente está fazendo um especial do Dia dos Pais, mas não dá para falar de um pai sem falar da mãe que está por trás disso. Então, trazer vocês dois aqui hoje, para mim, foi muito, muito importante. E você está vendo que o fato de você espalhar essa mensagem de que é possível, porque quem vê vocês dois lindos, jovens aqui, não imagina que, sim, não é fácil todas as vezes. Pode se tornar um pouco mais fácil, leve, porque vocês têm muita certeza de onde vocês querem chegar. Eu tô certo? Sim, tá certo. Mas eu vou mostrar um pouquinho aqui, a gente vai olhar um pouquinho nas fotos, e eu queria que vocês me comentassem algumas delas, por quê? Agora a gente vai trazer provas concretas de que vocês existem, porque às vezes pode parecer que não, imagina, um casalzinho perfeitinho de internet, você nem está na internet, né? Não. Vamos mostrar um pouquinho aqui das fotos? Me fala um pouquinho de quando é essa foto. Olha o Fred sem barba! 2010, a gente estava no início do namoro, assim, 2010. Puxa vida. Você estava diferente também, hein, Verônica? Era bochechuda. O Fred hoje ele parece o Falcon, né? Com essa barba, ó, quem vê aí, nem parece. E essa daí já é um pouco mais, já é depois do... mais ou menos da mesma época. Mesma época? Mesma época. Mais ou menos da mesma época. Vocês estavam onde? Aqui em Santos? Essa aí São Pedro, no Guarujá. No Guarujá, uma praia no Guarujá. Ah, tá. Fred surfa também, Fred? Surfo. Ah, tá. Bem esportista. Aliás, Verônica, deixa eu aproveitar você falou muito da atividade física, né? Você já tinha isso na tua vida? Esse é um ponto bem legal. Eu falei muito de mim, né? A gente está falando das minhas habilidades daqui, mas realmente eu acho que um grande diferencial foi que eu arrumei um grande companheiro. O Fred é um cara muito legal, então a gente divide... na verdade, ele é muito mais do que meu marido, ele é meu melhor amigo. Então, a gente divide tudo isso
Tem coisas que eu sou melhor, tem coisas que ele é melhor. Então, assim, realmente, gerir tudo isso é a minha função. Mas ele me ajuda não, né? Ele faz a parte dele em relação às crianças. É assim, se ele tá em casa na hora do almoço, ele leva. A gente arruma todo mundo junto. Aí um busca, o outro faz. A gente fica sozinho, sempre com as crianças todas, para que o outro possa fazer as coisas. Então, ele precisa ir na academia, eu vou ficar com os 5. Eu preciso ir na academia, ele fica com as 5 crianças. Eu preciso fazer alguma coisa com, né, da igreja, com as minhas amigas, que eu falei que eu gosto, ele vai ficar. Então, a gente se apoia muito. E a atividade física foi isso. Eu não vim de uma família, ele veio de uma família que tinha incentivo, né, a praticar esportes. A minha família não era assim. Então, o meu grau de esportes era 0. Na infância, eu fiz tudo e parei tudo. Sabe? Aquela pessoa que fez tudo e parei tudo. Eu não gostava, eu saía. E quando a gente começou, ele colocou na minha cabeça que era muito importante. E eu fui tentando ali, até ter filhos ainda foi uma coisa que ainda eu parava, não, eu trabalho muito. E aí, depois das crianças, realmente, ele começou a pegar no meu pé. Porque começou uma dor nas costas aqui, muitas crianças, um filho atrás do outro. E ele não deixa realmente eu dar para trás. É uma parceria muito grande nesse sentido. Então, nós temos um grande pai aqui hoje como exemplo no Dia dos Pais, que realmente merece o meu reconhecimento. Ai, que lindo. Gente, ó, eu tô aqui, eu já até borrei a maquiagem, tá? Porque parece mesmo, a gente está falando aqui, né, de um relacionamento que foi construído em bases sólidas, de um relacionamento que é ainda construído, né? Olha que linda essa foto, gente. Essa Vamos, foi a última que a gente tirou. Essa foi uma das últimas, é É, recente? já foi. Essa é recente. E por que que eu falei para você? Por que que eu falei para você dessa influência dele, né? Porque naquela primeira foto eu vi que você estava bochechudinha mesmo. Eu falei, puxa vida, mas hoje ela está aqui toda atlética, né? Ela já é uma mulher de quase 40 anos, ela está toda bonitona. E aí eu percebi que ele falou, né? Teve uma hora que ele falou que vocês trocam muito. Sim. Então, essa questão de vocês se escolherem foi realmente para vocês, um vai crescendo com o outro. Vamos ver mais fotos aqui, produção? Isso aí é o nascimento. Uau, olha essa não lembro de qual. foto. De João Pedro. João Pedro. Nosso quarto filho. Uau, você teve ele em casa? Não, foi na no maternidade. hospital. Ah, tá, mas foi um parto natural. Foi. Conta um pouquinho, todas as suas crianças foram de parto Não, natural? eu não sou uma pessoa de padrão, não. Eu tive 2 cesáreas e depois 3 partos naturais. Uau, foi o contrário da maioria. Porque as minhas meninas estavam sentadas, elas estavam pélvicas. E aí eu fui para a cesárea, eu aguardei entrar em trabalho de parto nos 2 casos, mas fui para a cesárea. Aí, na minha terceira filha, eu descobri que eu tinha uma alteração no quadril, assim, comecei a fazer fisioterapia pélvica. E aí consegui meu primeiro parto natural, que não foi na banheira. Esse foi o quarto, que aí já foi na banheira, que eu amei, foi muito especial. E depois o quinto. Aí a quinta resolveu ficar sentada também, mas aí eu já tinha o histórico de partos, nós fizemos uma manobra que chama para ela virar. Uau. E ela nasceu também lindamente na banheira. Foram partos especiais também. E muito com emocionantes. Meu grande companheiro também, sempre comigo. Olha essa foto, produção, a foto não tá aparecendo, tá? Foi no casamento. Olha que linda essa foi foto. Foi o dia do nosso casamento. Foi o dia do sim. Ai, que lindo. E olha só, eu vou pegar essa fala da Verônica. Olha como que funciona na minha cabeça o planejamento, né? Você é uma planejadora nata, mesmo sem fazer um planejamento formal. Você identificou, você foi atrás da causa, você entendeu que não teve os partos naturais nos primeiros por conta dessa condição. Você fez um esforço, porque você fez lá trabalho da ginástica pélvica, essas coisas todas. Então, você fez um esforço de melhoria para que você pudesse ter crianças de parto normal. Então, a gente percebe que o foco e o esforço está muito dentro muito alinhado com vocês, né? Eu sei que já está acabando, mas a gente não tem um tempinho. A gente sempre conversa sobre isso. Novamente, ninguém fala isso para a mulher. Então, ela vai, você vai para o parto normal.
Ah, beleza, um parto normal. Cara, talvez é o momento mais difícil da vida da mulher. E aí, novamente, a mulher se prepara para passar no vestibular, se prepara para fazer os 10 quilômetros, não sei o quê, se prepara para isso, e ela acha que no parto ela vai chegar lá, ela vai espirrar e a criança vai sair. E ela não se prepara para isso, porque ninguém fala isso para ela. A mãe dela não ensinou isso para ela, ninguém Precisa avisa. de um preparo físico e emocional. Depois eu quero saber mais do seu trabalho para linkar aqui com a minha vida, que eu nunca tinha visto as minhas habilidades por esse lado. Eu tô achando legal as suas considerações. Na verdade, eu tô aqui na minha cabeça, que tu sabe que a minha cabeça voa, né? Eu já tô pirando, já tô falando, eu vou ter uma companheira de podcast, não vou mais ficar aqui Você não sozinha, vai me arrumar mais um trabalho para minha esposa, não. Essa foi nossa lua de mel. Essa que tá... Olha que lindo. Produção, cadê a foto da lua de mel? Mostra pra gente. Essa aí, ó. Primeira vez que eu vi a neve. Ai, em que Ushuaia. Ushuaia. Ai, que delícia. Em Ushuaia. A nossa lua de mel foi fechada... Foi uma das coisas não planejadas da nossa vida, que ela foi fechada semanas antes, porque eu fiquei sabendo que tinha passado no concurso. E ela foi parcelada para pagar o salário que viria lá na frente. Uau! Mas é um planejamento diferente, mas foi. É porque nós não tínhamos filhos, dava para fazer uma viagem assim uma doida, loucura, né? assim, né? E quando a gente marcou, a gente não tinha planejado assim, na verdade a gente tinha planejado o que seria, mas a gente não sabia talvez como seria. Então quando a gente decidiu casar, foi 1 ano e meio antes. Eu não estava no emprego que eu queria e a Verônica nem trabalhava. Então, estava estudando, né? Então, e se preparando para um concurso. E a gente falou, cara, vamos casar. Ah, mas como? Não, a gente vai dar um jeito. A gente trabalha, eu falei, tu continua estudando, porque eu sei que você vai passar, porque ela sempre foi muito boa na faculdade. A Verônica tinha ótimas notas. Tirou 10 no TCC, 10, não sei o que, ela sempre é tudo 10. Continua estudando. Eu falei, eu vou me virar. A gente vai te passar o que tiver que passar, mas você vai continuar estudando até passar. E eu me lembro de falar para ela assim, eu trabalhava numa distribuidora pequena de uma empresa e eu falei para ela, em 1 ano eu vou estar nessa empresa que é a maior empresa de cosmético do mundo. Eu falei, em 1 ano eu vou estar nessa empresa. Isso era em fevereiro. E eu falei, e aí, a hora que der passar com você passa. E exatamente em 1 ano eu entrei nessa empresa que eu falei para ela, por incrível que pareça, e 4 meses depois ela entrou no concurso. E aí é aquilo que a gente volta de novo, as decisões. A gente tomou a decisão, a gente não volta mais atrás. Por quê? Senão eu ficaria esperando uma vida confortável e não sei o quê, e isso, aquilo, para aí depois eu poder casar. E aí sim a gente teve todo esse amadurecimento junto. Porque quando a gente casou também, nós éramos jovens. Quem olha, casal maravilhoso, a gente tem muitas dificuldades. Mas lá atrás ainda, quando ela falou esse tempo que a gente deu da nossa segunda filha, a gente passou por muitas dificuldades, né? Eu tenho um texto, depois eu não vou poder falar aqui, mas quem quiser pode entrar no Instagram lá, que chama O Vazio, fica até fixado, que é a chegada da minha segunda filha. Ali é o resumo da chegada da nossa segunda filha, e a gente diz que ela chega como um míssil, né? Para realmente destruir tudo que está ali. E aí ou a gente se reconstruía de novo, ou a gente, na verdade, muito mais para mim, né? Ou destruía todas as amarras do passado, todos os meus vícios, tudo que me levava para o mal, e aí eu reconstruía de novo, ou eu ia embora, entendeu? Mas a nossa decisão de sempre, cara, a gente não tem segundo plano, é a gente e a gente. Vai estar ruim, tá ruim. Brigou? Beleza, mas a gente vai dormir no mesmo quarto. Não, aqui no sofá o quê? A gente não se fala, mas deita na mesma cama. Então, essa decisão de estar juntos, independente do problema que esteja. A gente tomou essa decisão. Então, eu acho que é o segredo da boa sorte. A gente fala isso, né? Será que é sorte? Né? É a vontade de Deus, mas é a boa vontade de Deus. Então, talvez seja o segredo. Decidimos estar juntos e não voltamos mais atrás. Essa talvez seja o nosso maior segredo. Com todas as... Com todos, com as crianças, tudo que é importante, né? Com tudo que é caro pra gente. Fala, nossos filhinhos estão aparecendo. Essa foto foi agora em julho passado. A gente estava recebendo uma bênção na igreja no dia do nosso casamento. Foi pra missa e recebeu uma bênção. Você falou das minhas filhas, que você as conheceu, né? E que realmente elas são crianças muito especiais. E aí entra também, nós fizemos um planejamento, dentro do que você coloca, nós fizemos um planejamento de como que nós queríamos que eles fossem. Não fossem porque não está dentro do nosso controle, mas o que nós queríamos proporcionar para essas crianças, né? Hoje em dia, as crianças acabam tendo acesso a muitas coisas que eu acho que influenciam de forma negativa, não só neurologicamente, mas também... comportalmente. Assim, na parte comportamental. Na perca da pureza antecipada, assim, em vários aspectos.
Então, as minhas meninas, elas não têm celular. Elas não têm acesso, elas têm acesso à internet, você vai fazer um trabalho supervisionado por mim, porque a minha filha mais velha já está no 4º ano, então ela tem coisas, ela olha para... Mas, assim, elas assistem na televisão apenas filmes, coisas que a gente já... Eu vejo a classificação, né? Vejo a história, vejo se é adequado para elas. E eu faço também uma gestão do tempo delas, dentro do que a gente está falando, para que elas aproveitem aquele tempo dentro do que eu acho importante. Então, o que eu acho importante? Que elas brinquem muito, que elas leiam muito. A minha filha mais velha já leu a coleção inteira do Harry Potter, a coleção inteira do Senhor dos Anéis. Já leu mais de 180 livros. Uau. Assim, que ela leia. Mais do que muita gente. Com 9 anos já leu mais do que muita ela gente. leia. Ela faz aula de piano, elas fazem aula de natação. Mas a gente faz questão de ter o tempo livre para brincar. E tem muito tempo livre para brincar. Então, assim, a gente escolheu uma atividade física que a gente entende que é importante, que é a natação. A gente escolheu uma atividade motora intelectual ali para ela tocar, elas gostam, elas cantam no coral também. Mas, assim, não deixo ficar perdendo tempo vendo televisão, coisa que não acrescenta. Por quê? Porque eu sei que isso vai cobrar, elas vão ser cobradas depois. Até no sentido de que se eu permito que elas usem o tempo delas para fazer essas coisas que não vão acrescentar nada, até o brincar, que eu acho muito importante na infância, que usa a imaginação, né? É uma coisa, elas vão perder, porque a correria do dia a dia não sobra, se você for colocar. Então, até dentro do que elas são, tem uma expectativa, assim, alinhada entre a gente, sabe? Até no sentido de onde elas vão, com quem elas vão brincar. Tudo isso a gente pensa e organiza, né, dentro da nossa realidade, é claro. Que nem eu falei, elas assistem filme, não é 0 telas. Às vezes elas precisam assistir alguma coisa para que a gente consiga fazer. Mas é tudo limitado, é tudo coordenado, supervisionado. E, assim, uma coisa que eu acho inacessível por elas é a internet. Porque a internet é um mundo, a gente acha, às vezes, que dá para controlar, mas eu acho que não dá. Então, acho que você deixar uma criança na internet ali, sem supervisão... Na verdade, eu acho que não tem que ter acesso nenhum, mas, assim, principalmente sem supervisão, é a mesma coisa que você deixar na rua. Você não deixaria seu pior, filho, né? Você não deixaria seu filho sozinho no centro de São Paulo. Com certeza, ou pior. Você não deixaria seu filho no centro de São Paulo sozinho e virar das costas, uma criança de 9 anos. E a internet ainda é pior que isso. As pessoas não entendem isso, mas é. Gente, eu mudei de ideia. Eu não queria casar com você, Verônica. Eu queria que você fosse minha mãe. Eu amo minha mãe. Eu tenho muita sorte de ter meu pai, de ter minha mãe. Minha família é incrível, bom, sempre me melhor. amou. Se não quer casar com ela, já tá bom, já fico mais tranquilo. Mas eu queria que você tivesse sido minha mãe. É engraçado que as meninas, às vezes, óbvio, elas questionam algumas coisas. E eu explico para elas, eu falo, por que não pode? Por isso, porque a gente... E hoje elas entendem, assim, até quando elas veem, né, acontecer, nossa, o coleguinha tá... Nossa, mãe, o coleguinha tá assistindo tal coisa, e ele tava contando, não tem cabimento para nós. Ela já consegue fazer um juízo de valor, assim, muito legal. Então, eu explico para ela e eu falo, você vai me agradecer quando você for... Se você não entender agora, eu sei o meu propósito, eu sei onde eu quero chegar. Isso. Mas eu não vou ceder. Eu sempre converso sobre isso, sobre alimentação também, que eu tento que eles tenham, principalmente durante a semana, uma alimentação saudável. E aí ela fala, se ela me pedisse uma cerveja, eu ia dar? Não ia. Então, por que eu vou deixar ela fazer alguma coisa que eu sei que não é bom para ela, só para agradar, só porque os outros estão fazendo? Eu explico e sigo no meu caminho. É isso, é foco mesmo, né? Eu foco acho que no objetivo final, que é criar adultos funcionais, que é o que o Fred estava falando quando as pessoas falam essa geração está estragada, é porque não tem uma criação de adultos funcionais. Vocês estão criando crianças que vão lá na frente ter uma consciência muito maior de mundo. Por isso que eu quero trazer você aqui para mim. Eu já vou roubar essa mulher para mim. É importante que a mãe... Eu falo sempre da mãe porque a mãe ela tem a tendência de se jogar mais do que o pai, né? O pai ele acaba conseguindo viver a vida anterior. É importante que a mãe queira ser uma adulta funcional também. Que ela saiba o que ela está buscando. Não é fácil. Eu posso ser muito sincera para você. Depois que a gente tem
os nossos filhos, a gente muda muito. Mas é importante entender que essa mudança ela pode ser muito boa. Você não precisa olhar aquilo como, nossa, que saudade do que eu era. Deixa eu ver o que eu posso ser de melhor agora que eu mudei. Isso é sensacional, entendeu? Quando você consegue entender... Ó, você falou das minhas bochechas. Você consegue entender que você pode ser uma versão muito melhor, mas você tem que olhar para si. Então, assim, não tenham medo de olhar para dentro, entendeu? E entender e aceitar. Eu brinco que assim, você morre e você renasce, mas você pode renascer como uma fênix, assim, renascer com mais força, renascer melhor. Mas é importante entender que mudou. Eu vejo assim, colegas falando, ai, nossa, que saudade. Eu não tenho saudade nenhuma de quando eu era adolescente. Eu gosto da minha vida agora, entendeu? Então é importante você virar essa chave e tentar fazer o melhor possível dentro das suas possibilidades. Quando você aceita as suas novas possibilidades e busca melhorar a cada dia, vai dar certo. Vai dar certo, é claro, eu não posso fazer a mesma coisa que uma pessoa que não tem filhos, ou talvez que tenha menos filhos, mas eu posso fazer o melhor que a Verônica consegue. Então eu vou atrás disso sempre, entendeu? A Roberta Falante está sem falas. Não precisa. Eu não preciso nem comentar isso. Isso vai ter que virar... Vai ter que virar um corte, porque a gente vai ter que espalhar essa tua fala. Não tem jeito. Eu realmente estou aqui sem falas. Vamos ver umas últimas fotos, que a gente ainda tem uns minutinhos aqui. Queria ver umas fotos das... cadê as outras fotos? Outras? Não tem? Isso acabou? Ah, lá, que lindo. Já tá todos eles aí, os 5. Deve fazer nenhum mês essa foto, né? Linda essa foto, hein? Bem recente. Conta um pouquinho de uma característica especial de cada um, se você pudesse definir assim, porque eu sei que você ama todos... Ai, meus amores. Eu sei que você ama todos eles iguais, mas eu sei que eles não são iguais. Não, eu acho isso a magia. Coisa mais legal, assim, que são seres humanos totalmente diferentes, que me desafiam muito e que me ensinam a cada dia. Porque realmente eu preciso melhorar para conseguir lidar com as particularidades. Aí eu vou entrar dentro do que você falou. A minha filha mais velha é muito parecida comigo. Eu diria que ela é a minha versão melhorada, que ela ainda é melhor do que eu. Ela é uma pessoa que gosta das coisas todas certinhas, ela é uma cumpridora de regras, assim. É virginiana também? Não. Não é, por incrível que pareça. Ela é aquariana, não tem nada a ver, mas ela é uma criança muito resiliente, desde sempre. Ela gosta de cumprir regras e ela até se incomoda com a falta de um norte, assim. O negócio para ela é tá tudo certinho, ela não gosta. E ela é muito rápida. Ela faz as coisas muito rápido. A minha segunda filha é um doce. Ela é a pessoa mais... Como é que eu... um gato, um gatinho. Amorosa, fofa. Ela também é muito obediente, mas ela é uma pessoa mais lenta. Assim, ela faz as coisas num ritmo... Porque eu tenho um ritmo muito acelerado, o Fred tem um ritmo muito acelerado e a Maria Clara, que é a nossa filha mais velha, tem um ritmo muito acelerado. Então, a grande mudança de chave, para mim... em relação aos filhos, foi quando a Duda nasceu. Eu falei, gente, ela é totalmente diferente de mim. Eu e a Maria Clara comemos em 10 minutos. Ela precisa de 1 hora. Então, eu comecei a gerir o meu tempo de maneira diferente quando ela nasceu. Se eu começava a arrumá-las para ir para a escola 12:30 para sair a 1:10, eu percebi que eu tinha que começar a 12:00. Então, foi uma sacada, assim. Isso no planejamento a gente chama de adaptação necessária. Adaptação, A minha primeira adaptação, assim, em relação a mudanças de personalidade foi ali, porque a Duda é muito diferente de mim nesse aspecto. Ela é uma pessoa leve, assim, sabe? Ela olha, eu brinco, ela anda na rua, ela fala as borboletas. Eu já sou mais aceleradona, eu tô querendo executar, né? Eu sou a Duda. A Duda é mais... A Maria Flor, que é a minha filha do meio hoje, que é... Dá pra ver que ela é a minha alegria. Ela é, assim, a sapeca da casa, a bagunceira. Ela é uma explosão. Ela é muito parecida com o pai dela. Ela é muito parecida com o pai dela. Ela é muito alegre, muito expansiva e brava. E brava também. Só tem 2 temperamentos. Só tem 2, eu brinco. Os 2 são bipolares, tá vendo só? Ou eles estão muito alegres ou eles estão bravos.
O Joãozinho é um doce. De todos, eu acho que ele é o mais carinhosão, assim. Apesar de ser menino. Ele é menino, mas ele é muito, muito amoroso com todo mundo. Ele pede desculpa. Ele tem 2 anos, mas ele aprendeu muito com as irmãs, assim. Então, ele fala tudo. Ele pede desculpa. Ele é muito fofinho. E a Maria Cecília é nosso bebezinho da casa inteira, então ela é uma manhosona. Agora ela é a caçula de todo mundo, né? Então, assim, mas é um bebê muito... Eu vejo que também ter outros irmãos fazem com que os bebês fiquem cada vez mais fáceis de lidar, porque eles demandam menos da gente no sentido de realmente de atenção, né? Porque eles têm os irmãos, quando você tem um filho só, a criança precisa de atenção, né? Você é o mundo dela. Eles têm um mundo mais amplo, então eles demandam menos. Então, os meus bebês menores foram bebês que demandaram menos. Mas ela é a mais ciumenta. Os outros nunca tiveram ciúme, assim. Ela tem, se vem em cima, ela vem pra cima, ela bate mão, ela quer só pra ela. Mas é uma gracinha, assim. A personalidade ainda não dá pra saber, né? Que ela tem 1 aninho, ainda não dá pra ver as nuances. Mas eu acho que seria isso. Tem a minha... Ainda bem que o João veio, né? Porque senão ia ficar só você no meio dessa mulherada, hein, Fred? Para me ajudar. Precisava de um. E você, Fred, o que você... eu queria ver, a gente tem uma foto aqui que você falou sobre treinar com as crianças em casa, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa tua experiência. Então, o bom de treinar minhas filhas é que justamente a gente conhece a personalidade delas, conhece o limite delas. Então, por que hoje talvez eu não treine filhos de outras pessoas? Porque, como a Verônica falou, hoje a gente cria nossos filhos diferentes. Então, eu sei qual é o limite deles, sei a capacidade de frustração que elas têm. Porque se eu tiver que frustrar minha filha, a gente frustra e pronto. A gente não tem dessa de tipo, não, vou acolher nada. Não é. Então, para mim, dar aula para eles, primeiro que é um prazer, porque eu vou vendo a evolução das minhas próprias filhas. E aí você vê que na capacidade esportiva, muitas vezes, é diferente da capacidade de personalidade. A própria Duda, que ela falou, que é a nossa segunda filha, ela é muito desligada, muito devagar. Mas ela, de todos os filhos, ela é que tem a melhor capacidade esportiva. Ela é que aprende mais rápido, ela é a mais forte, ela é a mais explosiva. Então, e isso é legal porque mostra que a tua personalidade nem sempre ela vai moldar a tua força física, a tua força de vontade. Porque isso tem muito mais a ver com aquela coisa que queima lá dentro, sabe? Aquela vontade de vou fazer acontecer. A Maria Clara é muito persistente, a nossa mais velha. Mas ainda assim, a Duda, dentro da atividade física, para não perder, ela é capaz de dar a própria vida, literalmente, assim. Então, nos treinos, assim, ela literalmente já acabou o treino, assim, dela deitar, falar, acho que eu vou desmaiar, assim, porque ela foi além do físico que ela poderia ir. E eu falo, não, para, eu senti, não, parou, e ela... Mas ela tem essa capacidade, né? A Flor e o João ainda estão naquela... Eu fui atleta desde muito novo, né? Então eu competi desde criança, depois competi adolescente, depois competi, sempre participei muito de competição. Então eu treino eles, ensino eles a lutarem, ensino jiu-jitsu para eles, mas de certa forma eu não fico muito preocupado com a questão do atleta em si. Eu falo que depois dos 12 anos, se alguma delas ou ele falar, quero, a gente vai trabalhar para isso. Então, a própria Maria Flor, que tem 5 anos, e o João, que tem 2, eu não fico fazendo um treino onde, tipo... Não, eu deixo eles mais soltos ali, para que eles, de certa forma, acabem... através do meio que eles estão inserindo, eles vão se envolvendo, vão assistindo, vão aprendendo vendo os irmãos mais velhos, vai acontecendo, eu não preciso ficar pressionando, até para que depois a criança cresce e não quer saber mais daquilo. Por quê? Eu fico colocando meus sonhos no meu filho. Eu não fui um lutador profissional, eu quero que meu filho, o único homem da família, seja um lutador profissional. Não, eu quero que ele saiba se defender e saiba lutar. Pronto, se ele quiser ser um advogado, é uma escolha dele, tá? Até o vídeo que eu falei ontem, né, que eu quero que meu filho seja uma versão melhor minha. Não, isso é uma covardia minha. Eu quero que meu filho seja uma versão melhor dele. Eu devo ser uma versão melhor minha. Todos os dias, através disso, ele vai aprender a ser uma versão melhor dele. E aí eu vou conduzindo ele para isso. Então, é mais ou menos assim que eu trabalho com eles. Uau! E lembrando, é claro, nessa tua fala, né, que você falou que você treina com eles mesmo para passar essa noção do esporte, que independente do que eles escolherem fazer, que o esporte ensina, que foi o que ensinou para você, foi essa determinação, esse foco. Isso a gente leva para o resto da vida, né? E assim, eles saberem que, tipo, eu sempre vou estar lá. Vai ser aqui, vai ser lá. A gente já teve condições que a nossa filha mais velha iria para uma situação onde não tinha nada a ver comigo. E vou lá com ela. Eu tô indo junto.
Mas você não... Não, mas eu vou. Se minha filha vai estar lá, eu vou estar lá também. Tipo, independente se eu gostar do lugar, não me dar bem com a pessoa ou não, eu vou estar lá. Por quê? Porque minha filha vai estar lá. Então, para que eles saibam que eu quero que eles possam voar para o mundo, mas se eles sempre vão ter um porto seguro onde eles podem contar e, tipo, sempre vai ser a gente. Então, até eu falei daquela vez com a Lígia, é aquilo que eu falo. Você que é pai, você que é mãe, você pode simplesmente... Eu sei dar aula de jiu-jitsu. Você sabe fazer bolo? Você sabe fazer podcast? Você traz teu filho aqui um dia, brinca com ele como se ele estivesse fazendo, traz ele para assistir, vai fazer um bolo com ele. Todo mundo pode ensinar, pode passar 1 hora por dia, cada 3 vezes por semana, 1 hora ali com seu filho ensinando algo para ele. E essa ligação que você vai construindo vai dando confiança para o seu filho, vai fazendo ele uma criança muito mais confiante para que ele possa lidar com os problemas da vida. Nossa, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou surpresa porque eu estava até um pouco receosa, né, que a gente não se conhecia, mas foi além das minhas expectativas. Eu não gosto de criar expectativas, mas foi além. Foi um bate-papo muito gostoso. A gente está agora se encaminhando para o final. Vou fazer uma pergunta para vocês para a gente finalizar aqui. Mas eu já quero agradecer muito a presença, os ensinamentos, falar para quem está assistindo a gente aqui que a intenção de trazer esse casal aqui, né, essa família aqui, é para abrir os horizontes de que existe, sabe? Não é conto da carochinha, não é com a historinha da internet. Existem pessoas que conseguem fazer uma boa gestão da sua vida e isso vai através de uma gestão emocional, através de uma gestão do tempo, através de uma gestão do dinheiro, que a gente não falou aqui, mas criar crianças é caro. Imagina criar 5 filhos, mas acho que isso pode até ficar como uma sugestão para o nosso próximo bate-papo, porque eu já estou convidando todos eles aqui, ó. Já estou convidando, a gente vai falar, pelo menos a Verônica, que eu sei que é ela que manda nas contas da casa. E aí, para a gente finalizar aqui, eu queria que vocês olhassem um para o outro agora e... Vou chorar, hein? Não é isso. Atenção aqui, é só... Já se passaram mais de 15 anos, né? Quantos anos? Estamos juntos mais de 15 mais de 15 anos. E vocês têm aí uma história ainda pela frente de muito tempo. Eu queria que vocês falassem o que vocês esperam um do outro daqui para os próximos anos. Eu, sinceramente, não... Se eu falar que eu espero alguma coisa dela, espero que ela continue sendo o que ela foi para mim sempre. Não espero muito mais, que já seria muito mais do que ela já é. Então, como você falou, não gosto de gerar expectativas. Eu espero que eu possa ser melhor para ela. O casal para mim o casamento é muito mais sobre oferecer. É sempre eu quero casar com alguém para que eu possa ser feliz. E, na verdade, eu quero casar com alguém para que esse alguém seja feliz. Eu quero ter filhos felizes. Então, eu acho que essa é a diferença, talvez, do nosso pensamento, que talvez dê certo. Então, eu não colocar a expectativa de que eu espero muito mais dela. A Verônica me conheceu, eu falo, talvez meus pais me ensinaram o que é o primeiro amor, que é a obrigação de amar. Você tem que amar um filho, essa é a sua obrigação. E eu falo que a esposa, ela não tem a obrigação, né? É uma escolha dela, né? Então, como a gente sempre fala, amor é construção, né? Não é algo que você sente, é algo que você constrói. Então, a Verônica me conheceu, eu não tinha nada para oferecer para ela. Não tinha dinheiro, tinha um carro velho, um cara muito malandreado, talvez, e pouquíssima coisa intelectual para ajudar. E ela tinha essa capacidade de fazer a gente com que a gente construísse um amor. De falar, cara, você não tem nada, não me interessa, eu quero você do meu lado. Então, se eu falar para ela que eu espero algo a mais dela, para mim, porque até onde a gente já veio, tudo que ela fez por mim, já é muito além do que eu poderia imaginar quando eu estou na empresa. Normalmente tem palestra e não sei o quê. Quem é a pessoa que você mais admira no mundo? Ela sabe disso. O pessoal, Michael Jordan. Eu sempre falo, é minha esposa. Todo mundo, é minha esposa. Porque foi ela que mudou a minha vida, ela que mudou a minha trajetória. O Michael Jordan tá lá e é problema dele. Eu gosto de Jordan Peterson, gosto de Michael Jordan, mas ninguém fez tão bem para mim quanto a minha esposa. Então, sinceramente, eu só peço para que ela continue. Sacanagem. Olha, era não me fazer chorar. Então, eu também não queria. Eu também não queria, mas até eu fiquei emocionada assim. Uma pausa só para respirar. E
Obrigada, Fred, por você trazer esse exemplo, sabe? A gente está vivendo aqui num momento do mundo, e eu vou falar como mulher, né? A gente está vivendo num mundo que as pessoas não estão mais acreditando que isso existe, sabe? Que existe esse companheirismo, que existe esse poder de escolha, de falar assim, eu vou fazer dar certo, sim. Não vai ser fácil, vai ter vários empecilhos, porque como ele falou não tinha nada, não sei da tua vida antes, mas Nada. mas vocês escolheram ficar juntos, né? Então isso é muito inspirador, né, para gente, principalmente para as minhas amigas aqui. Obrigado. Que ainda estão procurando, e eu vou encontrar também, porque eu ainda tenho muito tempo. Vê, que você já me permitiu te chamar de Vê, e tomara que a câmera esteja pegando só você, porque agora vai ficar mais difícil. Finaliza pra gente, eu vou te pedir para finalizar esse episódio com uma mensagem que você gostaria, porque, claro, se você quiser falar para o Fred também, mas eu queria que você falasse para a gente alguma coisa que vai, sabe, incentivar a gente a continuar, porque você é isso, você é uma continuadora, não é isso? Você vai fazendo. Ai, que difícil. Eu acho que a gente não pode perder a esperança. Todos nós, eu preciso falar do meu coração. Todos nós somos filhos amados de Deus. Então, assim, Ele tem planos incríveis para as nossas vidas e a gente precisa estar aberto a isso. Então, o que eu diria é assim, mantenham o coração, não deixa o coração endurecer. A vida, às vezes, ela vai ter dificuldades, assim, mas a gente consegue, se a gente olhar com alegria, se a gente olhar com esperança para isso, a gente consegue achar um caminho que seja um caminho feliz. E, assim, se cerquem de pessoas que te façam bem, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Nós, mulheres, a gente se preocupa muito, né, com o que os outros... Eu acho que muito mais do que os homens. Os homens, eles se xingam, eles têm... A gente se preocupa muito com o que os outros pensam a nosso respeito e vive muitas relações, assim... eu não gosto muito dessa palavra tóxica, eu acho que ficou muito, mas assim, muitas relações que não nos acrescentam só para não quebrar o padrão. Então, assim, eu acho que a gente tem que chegar num momento da nossa vida e a gente ver o que faz sentido pra gente. Isso é muito importante, fazer boas decisões realmente, embasadas assim, e eu não digo só, porque eu não acredito numa felicidade que olha só para si, não. Sabe, eu falei de autocuidado também, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que para a gente ser feliz, a gente tem que se doar. A gente tem que ver o outro feliz. Mas é importante que a gente olhe onde a gente está vivendo, com quem a gente está vivendo, se aquilo está te acrescentando, se está te trazendo para cima, sabe? Porque tem muita gente que é âncora. Assim, então, eu acho que esperança é isso. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de se precisar. Isso aconteceu várias vezes na minha vida, sabe? Mudar de opinião, mudar de caminho, mudar de rota. E tenha uma intencionalidade nas suas decisões. Olha para dentro, foi o que eu falei. Se encontra, renasce quantas vezes for necessário. Mas não desiste porque... Cada um tem um caminho, cada um tem uma história, mas com certeza Deus tem um sonho lindo para a sua vida. Então, assim, eu diria, a gente podia falar muitas coisas sobre organização, como eu planejo, mas eu acho que o mais importante é isso. Eu enxergo a vida como uma grande dádiva. Então, é através desse olhar que vem a minha força. Então... Uau! Gente, eu vou falar uma coisa, eu não queria acabar aqui, mas a gente vai ter que acabar. Mas agradecer a Verônica e o Fred por estarem aqui. É uma honra para mim trazer aqui pela primeira vez juntos, né? Trazer aqui essa história. Já vou reforçar mais uma vez o convite, quero trazer novamente, então já deixa suas dúvidas, seus comentários, se vocês querem saber alguma coisa, coloca aqui nos comentários,
porque a gente vai trazer isso aqui. Vou arrumar um tempinho na agenda da Verônica, porque essa mulher é difícil, mas percebi que esse difícil é o que torna a sua vida mais fácil, não é isso? Então, meu muito obrigado. A gente está acabando aqui esse especial do Dia dos Pais. Não esquece, curte, compartilha, manda essa história incrível para alguém que você conhece, que precisa, de repente, lembrar que a vida é uma dádiva, sim, e que a gente não pode desistir. Obrigada por hoje. Eu fui, mas eu volto. Foi. Bem-vindo ao Sim, Ela Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira. E estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente.